Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar um pouco sobre probabilidades condicionais, princípio da inclusão e exclusão. O grupo responsável por tal conteúdo é Antônio, Davi, Érica e Maria. Para começar, vamos relembrar um pouco sobre alguns conceitos de probabilidade. O que seria probabilidade? Probabilidade é o estudo das chances de ocorrência de um resultado, ou seja, por meio de uma probabilidade, podemos saber, por exemplo, a chance de obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda. Certo? Com isso em mente, a gente vai agora para algumas definições de probabilidade. O que seria ponto amostral ou experimento aleatório? Dado um experimento aleatório, qualquer resultado único desse experimento irá ser chamado de ponto amostral. Sendo assim, para que uma probabilidade seja calculada de forma imparcial, ou seja, sem preferência, você tem que considerar condições aleatórias, ou seja, resultados que são imprevisíveis. Quando você joga um dado viciado, por exemplo, e este aponta muitas vezes para uma mesma face, você está forçando a barra e o cálculo não é confiável. Assim, os elementos que são obtidos a partir de resultados únicos, quaisquer que sejam únicos, irá ser chamado de ponto amostral. Seguindo em frente, uma das outras definições de probabilidade é o espaço amostral, ou também conhecido comumente como universo. O espaço amostral é um conjunto que possui todos os pontos amostrais, certo? Então, se você tem os pontos amostrais, então o espaço amostral é o conjunto de um todo desses pontos amostrais de um certo objeto. Seguindo mais adiante, nós temos os tipos de evento. Mas para isso, o que seria um evento? É cada resultado possível que se chama evento, ou seja, dentro de um conjunto que representa o espaço amostral de um experimento, cada elemento é um evento. E aí a gente entra nos tipos de evento. O primeiro tipo que a gente vai ver é o evento união. O que seria esse evento união? É quando você amplia o leque de possibilidades, ou seja, quando você diz qual a possibilidade de jogando uma moeda para cima, o resultado dar cara ou coroa? Bom, isso é muito simples. Sabemos que a chance de o resultado dar cara é de 50%. Cara, 50%. Coroa também tem a chance de aparecer 50%, de o seu resultado ser 50%. Então, sendo um ou outro, nós temos que a possibilidade, o resultado de dar cara ou coroa é a soma dessas porcentagens. 50 mais 50 igual a 100%. Certo? Então, isso é o que a gente chama de evento união. É quando você tem um conjunto A e um conjunto B, e a união dos mesmos seria a junção de todos os elementos de A com B. Outro tipo de evento é o evento interseção. O que seria esse evento interseção? É quando você quer obter resultados simultaneamente iguais. Por exemplo, quando você diz qual a possibilidade de, jogando uma moeda para cima 2 vezes, o resultado ser coroa em ambas. Ou seja, você tem uma moeda, a primeira vez jogada para cima, o resultado dar coroa,
e a segunda possibilidade também, esse resultado ser coroa. Então, assim você vai ter uma questão de que para sair o resultado de coroa, você tem 50% de chances de coroa aparecer na primeira jogada da moeda. 50% de sair coroa. Na segunda vez que você joga a moeda, você também tem 50% de chances de sair coroa. Então, para saber o resultado, a possibilidade de sair 2 vezes coroa, nessas 2 vezes que você joga a moeda, é só você fazer a multiplicação, transformando a porcentagem em fração. Então, você vai ter 50 sobre 100, que vai multiplicar novamente 50 sobre 100. Assim, você vai ter 2.500 sobre 10.000. Simplificando, nós temos 25 sobre 100. Transformando esta fração em porcentagem, temos 25%. Ou seja, a possibilidade de aparecer 2 vezes o resultado coroa será de 25%. Por fim, o último tipo de evento que a gente vai ver hoje é o evento mutuamente exclusivo. É um evento que, quando você utiliza simultaneamente 2 objetos, não há como você obter os resultados ao mesmo tempo. Ou seja, vamos analisar a partir desse exemplo. Ao jogar uma moeda, quais as chances de ela cair com a face cara e coroa ao mesmo tempo para cima? Ora, nenhuma. Por quê? Porque quando você lança a moeda, ou o resultado dela vai ser coroa ou vai ser cara. Ela nunca vai parar assim em pé. Então, esse tipo de evento, ele nos diz que se você tem um conjunto A com a interseção com um conjunto B, a interseção desses 2 conjuntos, ela será vazia. Então, não tem como você obter um resultado a partir de um objeto que você lança, na qual apenas possibilidade, exemplo, a moeda, cara e coroa. Então, não há como você lançar a moeda para cima e ter os 2 resultados ao mesmo tempo, cara e coroa, certo? A partir disso, a gente vai avançar nos nossos estudos com esses conceitos em mente. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio. Nesse vídeo eu apresentarei o conceito de probabilidade condicional. De antemão, quaisquer dúvidas que vocês tiverem em relação ao conteúdo que está sendo exposto nesse vídeo, vocês podem comentar aqui embaixo ou deixar sua pergunta lá no grupo do WhatsApp. Vamos lá. Bom, pessoal, o que seria probabilidade? Probabilidade é o estudo das chances de ocorrência de um resultado, tá certo? Então, a probabilidade é C sobre B, onde C é o evento e B é o espaço amostral, tá certo? Então, eu vou definir de forma intuitiva a probabilidade condicional para a gente resolver esse primeiro exemplo, tá certo? Então, eu defino a probabilidade condicional como um segundo evento de um espaço amostral, tá certo? Que ocorre em um evento depois que já tem ocorrido o primeiro. Como o próprio nome já diz, probabilidade condicional existe uma condição exposta, certo? E essa condição será exposta no problema. Então, quando você lê o problema, vai vir uma condição e você tem que analisar, tá certo? Quando eu for expor a definição, eu vou dizer um cuidado que vocês devem ter, tá certo? Vamos lá para o primeiro exemplo. Eu tenho aqui 4 homens, dentre eles 2 estão utilizando sapatos vermelhos e um deles está utilizando um boné. Nas mulheres, eu tenho 6 mulheres, 3 delas utilizando sapato vermelho e 2 delas boné. A pergunta é: qual é a probabilidade de escolher uma pessoa de boné sabendo que ela está de sapato vermelho? Qual é essa probabilidade? Certo? Vamos aqui para a solução.
Primeiramente, vamos notar aqui os dados. A gente tem 1, 2, 3, né? Nós temos 3 pessoas usando bonés e 5 pessoas usando sapato vermelho. Bom, pessoal, então, de acordo com o que eu notei aqui, certo? Eu pergunto, qual seria o espaço amostral dessa probabilidade aqui? Espaço amostral é o todo, né? Então, nós temos quantas aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5 das pessoas, né, estão utilizando sapato vermelho. Veja bem, das 3 pessoas que estão utilizando boné, apenas 2 estão utilizando sapatos vermelhos. Então, aqui em cima será o 2. Por que será o 2? Pelo fato de que apenas 2 estão utilizando sapato vermelho. Tá certo? Ficou claro? Então, existe uma condição exposta. Qual foi a condição exposta? Que a pessoa, além de estar de boné, certo? Ela tem que estar de sapato vermelho. Ok? Então vamos definir agora. Dados os dois eventos E e F, ok? Se a probabilidade de F é positivo, então a probabilidade de ocorrer o evento E uma vez que já ocorreu F é igual à probabilidade da interseção de E com F sobre a probabilidade de F. Bom, pessoal, o que seria isso, certo? Eu irei só mostrar aqui o porquê dessa forma, né? Por que a gente utiliza essa forma. Bom, imagine então que você chegou a perder seu celular em casa. E de primeiro você vai o quê? Caçar na casa toda. Porém, digamos que você foi falar com seu pai. Seu pai disse, não, eu vi na última vez lá no quarto. Então, você vai deixar de procurar nos outros cômodos da casa e vai procurar agora só lá no quarto. Então, eu defino probabilidade condicional como uma redução do espaço amostral, tá certo? Então, imagine aí esse exemplo que eu dei. Então, foi reduzido o espaço amostral, tá certo? De vez de você ir procurar agora na casa toda, você foi procurar apenas no quarto. Então, a informação privilegiada, a condição que foi exposta, importante, é que o seu pai disse que tinha visto o celular pela última vez lá no quarto. Então, seu espaço amostral foi reduzido e a condição necessária, a condição importante que está sendo imposta é que o celular estaria no quarto, tá certo? Então, a probabilidade condicional irá te dar uma situação ou uma condição importante e essa informação mudará seu espaço amostral, ok? Então, na probabilidade condicional, o espaço amostral ele muda, ok? Então, vamos aqui. Digamos que eu tenho aqui 2 eventos, A e B, ok? Então, vamos definir aqui a probabilidade, certo? De ocorrer um evento A uma vez que já ocorreu B é igual. Vamos lá. Digamos que, como já ocorreu B, digamos que B seja o todo, né? B seja o todo. Só que foi dada uma informação importante que reduziu esse todo, ok? Então, esse todo estaria justamente aqui, ó. Esse aqui é o todo. Probabilidade de B. Então, vamos colocar aqui N de B. Certo? Só que a gente quer que ocorra A, né? Como a gente quer que ocorra A e que também esteja focado em B, porque é a junção dos dois, né? Então, a gente vai pegar justamente a interseção aqui, ó. Ok? Então, a gente vai pegar todos os elementos que estão na interseção de A e interseção B. Aí você me pergunta, né? Ah, mas você não está trabalhando com probabilidade, né? Aqui é o probabilidade, né? Então, como a gente tem um universo aqui, ômega, a gente pode dividir aqui em cima e aqui embaixo por ômega, tá certo? Então, aqui nos vai dar a probabilidade e aqui vai dar outra. Então, é por esse fato que vem
essa probabilidade aqui, né? Entenderam? Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo, tá certo? Em virtude disso, a gente vai resolver agora esse exemplo 2, que diz o seguinte: uma pesquisa realizada entre 1.000 pessoas, mil pessoas, registrou que 650 delas trabalham com cartões de crédito, né, da bandeira Mastercard, que 550 trabalham com cartões de crédito da bandeira Visa e 200 trabalham com cartões de crédito de ambas as bandeiras. Qual é a probabilidade de escolhermos desse grupo uma pessoa que usa bandeira Visa ser também um dos consumidores que utilizam cartões de crédito da bandeira Mastercard? Então, como eu disse anteriormente, precisa prestar atenção. Eu vou resolver esse exemplo agora utilizando a fórmula. Mas, pessoal, podem sim resolver todos os exemplos, certo? Todos os exercícios e problemas envolvendo probabilidade condicional sem utilizar a fórmula, como eu resolvi esse primeiro exemplo aqui, tá certo? Bom, vamos analisar o seguinte. Quem será a informação importante, né? Quem é a condição aí? A condição é o quê? Que de escolher uma pessoa do grupo, né, que usa a bandeira Visa, ser também uma das consumidores que utilizam os cartões de crédito com a bandeira Mastercard. Então essa daqui é a condição importante do problema. Então vamos lá. Pois bem, vamos montar a fórmula para essa questão, tá certo? Então a probabilidade, né, de sair Mastercard, uma vez que já saiu Visa, é igual a probabilidade, né? Ou N, vamos utilizar N, né? Mas é a mesma coisa, tá, pessoal? De Mastercard, interseção Visa, sobre o número de Visa. Só utilizando a fórmula, tá bom? Bom, aí eu pergunto a vocês, e se fosse o contrário? Se vocês, na hora lá de resolverem a questão, na agonia, né? Acabando o tempo, mudaria também o resultado, tá? Eu vou resolver dessa maneira, que é a forma correta, e vou fazer o contrário para vocês verem, tá bom? Então vamos lá. Quem é a interseção de Mastercard e Visa? Quantas pessoas temos ao todo aqui, né? Nós temos 200. Quem é o espaço amostral? É o número de Visa. Quem são as pessoas que utilizam Visa, né? 550 pessoas. Simplificando aqui, fica 20 por 55. A gente pode simplificar aqui por 5. Né? Fica 4 sobre 11. Pronto. A resposta aqui é 4 sobre 11. Isso, e se a gente tivesse mudado, né? Tivesse colocado Visa, Mastercard, igual ao número de elementos de Visa, interseção Mastercard, sobre o número de Mastercard. Veja que mudaria muita coisa, né? Vamos lá. Aqui em cima ficaria, a interseção ficaria o mesmo 200. E embaixo ficaria o número de Mastercard, que agora é quanto? 650. Certo? Isso. Cancelando aqui, ficaria 20 sobre 65. Simplificando aqui por 5, ficaria 4 sobre 13. Pronto. Veja que alterou. Então, vocês precisam ler bem a questão e entender qual é a condição, como é que elabora a fórmula, quem é a informação privilegiada. Então, tudo isso tem que ser analisado, tá certo? Vamos pra frente. Irei apresentar agora o teorema da multiplicação de probabilidades. Só revisando, né? A probabilidade de ocorrer um evento A uma vez que já ocorreu B é igual à probabilidade da interseção sobre a probabilidade de B. Lembrando, né, que a probabilidade de B tem que ser positiva. Então, como é essa multiplicação, né? A gente pode multiplicar em cima, a gente pode multiplicar ambos os lados por a probabilidade de B. Isso aqui se anula, né? Então vai ficar probabilidade da interseção é igual a probabilidade de B vezes a probabilidade de A uma vez que já ocorreu B. Pronto. É análogo também, tá? Se eu tiver a probabilidade
de B, uma vez que já ocorreu A, é igual à probabilidade da interseção sobre probabilidade de A, que ocorre a mesma coisa, tá certo? Vai ficar a probabilidade da interseção é igual à probabilidade de A vezes probabilidade de B, uma vez que já ocorreu A, certo? Então vamos agora para um problema. Uma urna contém 12 bolas pretas e 8 bolas brancas. 2 bolas são sorteadas ao acaso, uma após a outra. Determine a probabilidade de serem sorteadas 2 bolas. Item A, pretas, se houver reposição. O que é se houver reposição? Uma vez que eu tirei uma bola no primeiro sorteio, eu vou lá e reponho novamente, tá certo? Então vamos aqui para a solução do item A, né? Solução, item A. Certo? Bom, pessoal, como eu disse anteriormente, tem exercício que não é preciso fazer uso da fórmula. Ou seja, da urna eu vou tirar uma bola, olhar para a cor dela e depois vou colocar novamente e retirar outra. Então, no primeiro evento, na primeira vez, tem que sair preta, né? No primeiro sorteio. No segundo, na segunda vez, né? Sair também preta no segundo sorteio. Então vamos lá. Bom, a probabilidade de sair preta no primeiro sorteio é quantas? A probabilidade de sair preta no primeiro sorteio. Quantas bolas eu tenho? Eu tenho 12 mais 8 dá 20. Então meu espaço amostral é 20. Quantas bolas pretas? 12. E para o segundo evento? Bom, tá dizendo aqui que houve reposição, então eu vou ter a mesma. 12 sobre 20. Isso daqui dá 144, né? Sobre 20 vezes 20, 400. Um total aqui de 36%. Bom, agora vamos escrever naquela fórmula que a gente acabou de verificar, né? Então, aqui é a probabilidade do evento A. E aqui é a probabilidade de ocorrer o evento B uma vez que já ocorreu o evento A. Aí eu pergunto, essa probabilidade aqui, ela realmente depende dessa primeira? Será se tem alguma coisa a ver? Não. Então, simplesmente, eu posso chamar essa probabilidade aqui de B. Por quê? Porque não houve reposição. Ou houve reposição, na verdade, desculpe. Houve reposição. Então, eu posso simplesmente chamar a probabilidade de A e probabilidade de B. Certo? Que é a multiplicação, tá bom? Isso daqui ocorre porque os dois eventos são ditos independentes. Eu vou até anotar para vocês aqui essa observação, tá? Observação. Quando é que dois eventos são independentes, né? Dois eventos A e B, eles são ditos independentes quando a ocorrência de um não interfere a probabilidade de ocorrência do outro. Pronto. Então, a observação, dados dois eventos A e B, eles são ditos independentes quando a ocorrência de um não interfere a probabilidade de ocorrência do outro. Então, de vez de eu chamar a probabilidade do evento B uma vez que ocorreu A, neste caso que houve reposição, eu posso dizer simplesmente que isso daqui é igual à probabilidade de B.
Então, vamos só anotar aqui, né? Outra observação. É o seguinte, a probabilidade de ocorrer B uma vez que já ocorreu A é igual a simplesmente a probabilidade de B. Nessas condições aqui, tá? E outra maneira, né? Aqui é a primeira maneira. Outra maneira, né? Que a probabilidade da interseção, a interseção B, né? É igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Nesse caso aqui, tá bom? Então, esses dois casos aqui, em especiais, caracterizam, certo? Eventos independentes. Ficou claro? Pronto. Agora vamos resolver o item B. Diz assim, pretas se houver reposição. Tá certo? Então, bom, então vamos aqui, né? Item B, solução. Eu tenho, só anotando aqui, tá? Tenho 8 bolas pretas, 8 bolas brancas, né? Desculpa. 12 bolas pretas. Um total de 20. Certo? Bom, nesse item B, tá falando em não reposição. Ou seja, uma vez que eu tirei da urna uma bola, olhei para ela e vi a cor dela, por exemplo, foi preta, eu não vou repor ela. Então, meu espaço amostral vai mudar agora, tá certo? Então, vamos lá para a solução. Vamos aqui o primeiro e o segundo. É sair preta, né? Preta no primeiro sorteio. E sair preta no segundo sorteio. Pronto. Então vamos lá. Qual é a probabilidade da primeira bola sorteada ser preta? Vamos lá. Probabilidade é igual. Qual é o total? De novo, 20 em cima 12. 12 bolas pretas. Multiplicando. E agora? Eu tirei uma bola, né? Uma bola preta. Então, agora eu só tenho 11. E meu espaço amostral ficou quanto? Justamente, 19. Então, isso nos vai me dar um total de 12 vezes 11 dá 132 sobre 20 vezes 19, 380. Simplificando aqui por 4, dá 33 sobre 95. Certo? Então, repare que nesse caso aqui é diferente do outro, certo? Eu tenho aqui a probabilidade de A, né? E a probabilidade de ocorrer B uma vez que já ocorreu A, né? Isso daqui tá dando igual a 33 sobre 95, né? Que é igual à probabilidade da interseção de A interseção B, certo? Então, veja que aqui eu não posso dizer que isso aqui é a probabilidade de B. Por quê? Porque neste caso aqui, a ocorrência do evento A, né, alterou o resultado da probabilidade do evento B. Então, neste caso aqui, eu digo que são dois eventos dependentes. Um depende do outro. Deu para entender? Digamos que eu tivesse tirado uma bola branca aqui, né? Nesse primeiro. Então, agora, neste caso aqui, eu teria 12, certo? Então, é nesse sentido. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, só comentar aqui embaixo. Obrigado. Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo sobre probabilidade condicional e princípio da inclusão e exclusão. Eu vou ensinar para vocês agora sobre o princípio da inclusão e exclusão. Esse princípio, ele permite com que a gente calcule o número de elementos da união entre conjuntos. E a notação que a gente vai utilizar é essa daqui. Então, essa notação significa
o número de elementos de X, tá certo? Então, para iniciar, a gente tem aqui dois conjuntos, A e B, e a gente quer buscar a união desses dois conjuntos. Então, a gente vai escrever desta forma: A união B. Então, a gente quer saber o número de elementos de A união B. Então, a gente pode dizer que o número de elementos de A união B vai ser igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B. Aí eu gostaria que vocês dessem uma pausa e pensassem: para todo caso de união de conjuntos, esta expressão está correta? Então, se vocês chegarem à mesma conclusão que eu, vocês vão dizer que não. Essa expressão, ela está incorreta. Vamos ver um exemplo, certo? Eu vou colocar pontinhos no conjunto A e no conjunto B. Cada pontinho desse é um elemento. Então, vamos ver o seguinte. No conjunto A, eu tenho quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. E no conjunto B, eu tenho 1, 2, 3 elementos. Seis mais 3 é igual a 9. Então, esse seria o número de elementos de A e B. Então, a gente agora vai contar quantos elementos tem aqui nessa representação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 é diferente de 9, certo? Portanto, essa expressão ela está incorreta para este caso. Só que a gente vai analisar agora quando não há intersecção entre dois conjuntos, ou seja, quando eles não têm nenhum elemento em comum. Então, eu vou colocar a mesma quantidade de elementos aqui. No conjunto A, coloco 6 elementos e no conjunto B, eu coloco 3 elementos. E a gente vai usar essa mesma expressão. No conjunto A, eu tenho 6 elementos. E no conjunto B, eu tenho 3. E isso vai me resultar 9. Então, realmente, o número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B vai ser igual ao número de elementos de A união B. Neste caso, que é quando não há interseção, que a gente vai chamar esses conjuntos de disjuntos. Então, neste caso, esta expressão é válida. Agora, como a gente vai descobrir a expressão para este outro caso, quando a gente tem uma interseção entre os conjuntos? Então, a gente vai analisar o seguinte. Veja que o 9, ele é maior que o 7, em 2 unidades. E vocês vão ver que a intersecção, de A e B são 2 elementos, certo? Então, a gente vai analisar o seguinte. Se eu tiver número de elementos de A união B igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos ao número de elementos de A interseção B, eu vou obter o valor 7, que é o valor correto. Por quê? Justamente por causa do princípio. Nessa primeira parte, eu vou incluir valores, e nessa segunda parte, eu vou excluir
valores, certo? Então, a expressão correta para mim definir o número de elementos da união entre dois conjuntos é número de elementos de A união B igual ao número de elementos de A mais número de elementos de B menos número de elementos de A intersecção B. Este caso é o caso da cardinalidade entre a união de dois conjuntos. Cardinalidade é o número de elementos que possui o conjunto, certo? Então, ela vai ser dada por essa expressão. Pronto, pessoal, agora a gente vai ver um exemplo do que eu mostrei aqui para vocês, certo? Da cardinalidade da união de dois conjuntos. Então, o exemplo diz assim: quantos inteiros entre 1 e 1000 são divisíveis por 5 ou 7? Então, a gente vai tentar usar aquela expressão que eu acabei de apresentar para vocês, certo? Para resolver este problema. Então, a primeira coisa é que a gente vai usar a notação, essa notação para representar o maior dentre os inteiros menor ou igual a x. Por exemplo, se eu tiver lá o número 1,2, então o maior inteiro menor ou igual a 1,2 é o 1. Ou 5,9, o maior inteiro menor ou igual a 5,9 é o 5, certo? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é representar esses conjuntos, certo? A e B, onde A vai ser os números entre 1 e 1000, que são divisíveis por 5, e o B vai ser os números entre 1 e 1000, que são divisíveis por 7. Então, a gente vai fazer o seguinte. Para a gente saber o número de elementos de A, lembrando que o A são os números divisíveis por 5 entre 1 e 1000, a gente vai pegar e dividir o valor total por 5. Fazendo dessa forma, eu vou obter a quantidade dos números de elementos do conjunto A, que vai ser 200. Da mesma forma, eu vou fazer para descobrir o número de elementos do conjunto B. Vou pegar 1000 e dividir por 7. Esse número ele vai dar um número decimal, certo? Onde o maior inteiro menor ou igual a este número decimal vai ser 142. Então, se vocês dividirem 1000 por 7, vai dar 142, alguma coisa. Então, a gente vai colocar 142, né? Obedecendo essa observação aqui. E para a gente descobrir, tá? A gente já tem o número de elementos de A e o número de elementos de B. Agora, a gente já só está precisando do número de elementos de A união B. Então, a gente vai fazer o seguinte. Esse conjunto aqui, A união B, ele vai ser determinado pelos números entre 1 e 1000, que são divisíveis tanto por 7 quanto por 5. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar 5 vezes 7, que dá 35. Então, todos os números que são múltiplos de 35 vão ser divisíveis por 5 e por 7 ao mesmo tempo, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, vai dividir 1000 por 35, que vai dar também um número decimal, onde o maior número
inteiro menor ou igual a este número decimal vai ser 28. Pronto, então a gente agora já tem o número de elementos de A, de B e de A intersecção B. Então agora a gente basta aplicar na fórmula de cardinalidade da união de dois conjuntos, que era o quê? O número de elementos de A união B vai ser igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A intersecção B. Então, vamos lá. O número de elementos de A é 200 e o de B 142. E de A intersecção B 28. Então, 200 mais 142, 342. 342 menos 28, vamos obter 316. Então, o número de elementos de A união B vai ser 316. Então, o que isso significa? Que os inteiros entre 1 e 1000, que são divisíveis por 5 ou 7, são 316 inteiros. Essa é a nossa resposta. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar com a cardinalidade da união de três conjuntos. Vai funcionar basicamente da mesma forma, só que a gente vai agora adicionar da mesma forma do de dois conjuntos, só que agora a gente vai adicionar mais um conjunto. Então, eu trouxe um exemplo, certo? Da união dos conjuntos A, B e C. Então, a gente vai perceber o quê? Que A, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. E B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. E C tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos também. Então, a gente teria um total de 26 elementos se a gente utilizasse aquela fórmula padrão, que era A união B união C. O número de elementos de A união B união C seria igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C. Só que a gente viu que essa expressão, ela só funciona quando não há intersecção entre os conjuntos, ou então quando a intersecção dos conjuntos é vazia. Então, nesse caso, a resposta não seria 26 elementos, né? A gente deveria contar de que forma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, o número de elementos de A união B união C é 17. Mas como é que eu chego nesse resultado, né? Quando eu conto os números de elementos de A, depois os números de elementos de B, depois o número de elementos de C, eu estou contando determinados elementos 2 ou 3 vezes. Por exemplo, se eu conto os números de elementos de A e depois conto o número de elementos de B, eu estou contando esses 3 números aqui, ó, 2 vezes. Então, por causa disso, essa expressão não está correta também para a união de 3 conjuntos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos seguir o mesmo procedimento que a gente fez no conteúdo anterior. A gente vai ter que incluir elementos e excluir elementos. Então, vamos lá. O número de elementos de A união B união C vai ser realmente número de elementos de A mais número de elementos de B mais número de elementos de C. A gente fez a contagem e viu que esse resultado é igual a 26. Então,
a contagem correta deu 17. Então, a gente vai ter que fazer o que agora? Excluir elementos. Então, o que a gente vai excluir? Justamente as interseções dos conjuntos. Então, vamos lá. A gente vai excluir, primeiro, a interseção entre A e C. Então, vamos lá. Menos o número de elementos de A interseção C, certo? Então, a gente vai fazer um por um. Esse resultado aqui a gente já viu que é igual a 26. A gente quer chegar em 17, certo? Então, deu 26. Aí, a gente vai subtrair agora a interseção C, que é essa interseção aqui, ó, 3 elementos. Então, a gente vai subtrair 3 elementos. Agora, a gente vai subtrair a interseção B, certo? Que são esses 3 elementos também. Então, a interseção B também vão ser 3 elementos. E agora, a gente vai subtrair também o B interseção C. Então, menos B interseção C, que são 4 elementos. Então, a gente agora vai operar, né, esses números aqui. 26 menos 3 dá 23. 23 menos 3 dá 20. E 20 menos 4 dá 16. Poxa, mas o número de elementos de A união B e união C não é 16, é 17. O que está faltando? A gente esqueceu de um elemento, que é este aqui, que ele é determinado por A intersecção B intersecção C. Então, agora, a gente vai incluir este valor. Então, vai ficar mais número de elementos de A interseção B interseção C, que é o número 1, certo? Então, esse resultado vai dar 17, que é a nossa resposta final. Então, vamos só colocar a fórmula ajeitadinha aqui, né? Para a união de 3 conjuntos, nós teremos esta expressão. Ou seja, na primeira parte a gente vai incluir os elementos, na segunda vai excluir e na terceira vai incluir novamente. Agora a gente vai explorar um exemplo sobre a união de 3 conjuntos. Então, o exemplo diz o seguinte: quantos são os anagramas da palavra escola, que tem E em primeiro lugar, ou S em segundo lugar, ou C em terceiro lugar? Então, para a gente resolver esse problema usando o princípio da inclusão e da exclusão, a gente vai definir os conjuntos de acordo com as exigências que tem no exemplo. Então, o conjunto A vai ser o conjunto dos anagramas que tem E em primeiro lugar. O conjunto B vai ser o conjunto dos anagramas que tem S em segundo lugar. E C vai ser o conjunto dos anagramas que tem C em terceiro lugar. Então, a gente viu, né, que a expressão ela é dada por A, união B, união C, vai ser igual ao número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C, menos o número de elementos de A intersecção C, menos o número de elementos de A intersecção B, menos o número de elementos de B intersecção C,
mais o número de elementos de A, intersecção B, intersecção C. Então, a gente vai ter que usar essa expressão para resolver essa questão. Então, vamos lá. Para a gente encontrar o número de elementos de A, vamos observar aqui bem, né? O conjunto A, né, ele tem todos os anagramas em que é a primeira letra da palavra. Então, a gente vai fixar a letra E. Então, a gente vai ter mais 5 espaços que a gente pode preencher com qualquer uma das outras letras da palavra escola, né? Então, para a primeira letra, eu vou ter 5 possibilidades. Desculpa, para a primeira letra não, para a segunda. Para a terceira letra, 4 possibilidades. Para a quarta letra, 3 possibilidades. Para a quinta letra, 2. E para a sexta, 1. Isso aqui lembra o quê? Fatorial. Então, o número de elementos de A, onde é a primeira letra, vai ser 5 fatorial, que é igual a 127, ou 120. Não sei onde eu tirei esse 127. 120. Agora, pro conjunto B. Da mesma forma, a gente vai fixar a letra S no segundo lugar da palavra. Então, a gente vai ter a primeira letra, pode ser qualquer um, a segunda vai ser S, a terceira qualquer uma, e assim até a sexta letra. Então, para essa primeira, a gente vai ter 5 possibilidades, para a terceira, 4, para a quarta, 3, para a quinta, 2 e para a sexta, 1. Também vão ser 120 possibilidades. E para o conjunto C, vai ser do mesmo jeito. A gente vai fixar a letra C no terceiro lugar. Então, a primeira letra pode ser qualquer uma, na segunda também, na terceira vai ser a letra C, na quarta qualquer uma, na quinta e na sexta. Então, a gente vai também ter 5 fatorial, que vão ser 120 possibilidades. Agora, a gente vai fazer as interseções. Então, o número de elementos de A união C vão ser quem? Então, a gente vai ter que analisar os anagramas que tem como primeira letra a letra E e como terceira letra a letra C. Então, vamos lá. Primeira letra fixada é E. A segunda pode ser qualquer uma e a terceira tem que ser obrigatoriamente C. E as outras 3 pode ser qualquer uma. Então, para essa segunda letra, a gente tem 4 possibilidades. Para essa quarta, a gente tem 3. Para essa quinta, 2. E para essa primeira, para essa sexta, 1. Então, a gente vai ter 4 fatorial, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que a gente vai ter 24 possibilidades. Agora, para A união B, isto é, são os anagramas que tem na primeira letra a letra E e na segunda a letra S. Então, vamos lá. Primeira letra E, segunda letra S. Então, a terceira pode ser qualquer uma, a quarta, a quinta e a sexta. Da mesma forma, vamos ter para a terceira letra 4, para a quarta letra 3, para a quinta 2, para a sexta 1. Então, vamos ter também 4 fatorial, que é igual a 24 possibilidades. E, por fim, para B, intersecção C, vão ser os anagramas que tem S como segunda letra e C como terceira letra. Então, a primeira letra pode ser qualquer uma, a segunda tem que ser S, a terceira tem que ser C, a quarta, a quinta e a sexta
pode ser qualquer letra. Então, vamos ter na primeira 4 possibilidades, na quarta 3, na quinta 2 e na sexta 1, que também vai dar 4 fatorial, que é igual a 24. Agora, para a gente finalizar, a gente tem que ver os anagramas que representam A intersecção B intersecção C. Então, vão ser os anagramas que têm como primeira letra a letra E, a letra S é a segunda letra e a letra C é a terceira letra, obrigatoriamente, certo? Então, tá aqui, ó. Primeira letra E, segunda S e terceira C. Então, a quarta, a quinta e a sexta letra pode ser qualquer letra, né? Excluindo, claro, essas 3 letras aqui. Então, para a quarta letra, a gente tem 3 possibilidades, para a quinta, 2, para a sexta, 1. Então, nós vamos ter 3 fatorial, que é igual a 6. Pronto. Então, a gente definiu aqui os conjuntos, o número de elementos de cada conjunto aqui que a gente precisa para encontrar a união de A, B e C. Então, agora é só aplicar nessa expressão, né? Então, A união B união C vai ser igual ao número de elementos de A mais B e mais C. Como são iguais, né, a gente vai botar 3 vezes 120, certo? Aí, menos a intersecção de A e C, de A e B e de B e C, que também são iguais. Então, a gente vai botar 3 menos 3 vezes 24. Vou botar aqui o parênteses para não confundir, né? Mas não precisa, porque é uma multiplicação. Aí, por último, a intersecção de A, B e C, que vai ser 6. Então, nós vamos ter que A união B união C vai ser igual a 3 vezes 120, dá 360, 3 vezes 24, 72, mais 6. Vamos ter como resultado 294 elementos, né? Então, a resposta seria: de quantos anagramas da palavra escola tem E em primeiro lugar, ou E em segundo lugar, ou C em terceiro lugar? Seria 294 anagramas. Então, gente, a gente finaliza aqui essa parte sobre o princípio da inclusão e exclusão. Vocês fiquem agora com meu colega dando continuidade ao conteúdo. Bom, pessoal, meu nome é Davi, vou explicar o conteúdo de análise combinatória e probabilidade, cardinalidade da união de 3 conjuntos. Sejam os conjuntos A, B e C, subconjuntos de um conjunto S, a cardinalidade da união dos 3 conjuntos é A união B, união C, é igual à soma dos elementos do conjunto A, mais a soma dos elementos do conjunto B, mais a soma dos elementos do conjunto C, menos a interseção desses conjuntos, que é A interseção B, menos A interseção C, menos B interseção C, mais a soma das 3 interseções, A interseção B, B interseção C. Aqui é a justificativa, a demonstração dessa forma. Eu vou dar a ideia intuitiva de como fazer essa demonstração e vocês vão tentar aí fazer, observando a que eu já deixei pronto aqui, ó. Lembrando lá da cardinalidade de união de 2 conjuntos, onde x união y pode ser escrito igual ao número de elementos do conjunto x, mais o número de elementos do conjunto y, menos a interseção de x e x interseção y. Nós vamos aqui desenvolver a união B, união C, dessa forma. Vamos chamar a união B de um conjunto, união C de outro conjunto. Aí chamando a união B de x, aqui nessa formulazinha que eu coloquei aqui, e o conjunto C de y, união y, nós vamos desenvolver, aí desenvolvendo chegamos aqui, ó, a união B interseção C. Aí aqui na frente, ó, utilizando o diagrama de Venn, observe que a união B interseção C pode ser escrito como A interseção C
união de B interseção C. Aí isso aí vocês vão desenvolver e vão chegar aqui, ó, que os elementos de A mais os elementos do conjunto B menos a interseção de A e B mais o conjunto C menos a interseção de A e C menos a interseção de B e C mais a interseção de A, interseção C, interseção B, interseção C é igual a essa fórmula aqui. Agora eu vou explicar aqui por que soma a interseção dos três. Observe aqui na explicação, nós temos 3 diagramas aqui, ó. Nós temos um conjunto A, um conjunto B e um conjunto C. No conjunto A, nós temos os elementos A, B, I, D, C. No conjunto B, nós temos os elementos I, F, G, E. E no conjunto C, nós temos os elementos C, D, E e H. Observe que o D ele está nos 3 conjuntos. Então, quando for fazer a diminuição aqui das interseções, o D ele vai sumir, que ele vai ser diminuído nas 3 vezes, no A interseção B, no A interseção C e no B interseção C. Por isso que nós somamos no final A interseção B interseção C, para que o D entre na soma dos 3 conjuntos aqui, ó. Igual fica na fórmula, ó, repetindo a fórmula. A partir dessa explicação aqui, se eu for somar os elementos desses 3 conjuntos aqui, eu vou fazer A união conjunto B, união conjunto C, que vai ser igual ao número de elementos aqui do conjunto A, que é 5, mais o número de elementos do conjunto B, que é 5, mais o número de elementos do conjunto C, que é 4, menos a interseção do conjunto A, interseção do conjunto A com o conjunto B, que é 2, menos a interseção do conjunto A com o conjunto C, que é 2, menos a interseção do conjunto B com o conjunto C, que é 2 também, mais a interseção dos 3, que é um elemento, que aqui está representado pelo D. Seguindo a explicação aí da cardinalidade da união de 3 conjuntos, eu vou resolver esse exemplo aqui, ó. Explicar a resolução. Quantos são os anagramas da palavra escola, que tem E em primeiro lugar, ou S em segundo lugar, ou C em terceiro lugar? Aí aqui eu coloquei defino. O conjunto dos anagramas de escola que tem E em primeiro lugar. B, o conjunto dos anagramas de escola que tem S em segundo lugar. E C, o conjunto do anagrama de escolas que tem C em terceiro lugar. Vamos resolver aqui, ó. O conjunto A, vamos fixar o E em primeiro lugar aqui, ó, já que foi pedido, que tem E em primeiro lugar. E para as outras possibilidades, nós temos 5, ó. Então, aí nós vamos ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 5 fatorial, que é igual a 120. Analogamente, quando for fazer para o conjunto B e para o conjunto C, você só vai alternar as letras que vai ser fixa. No conjunto B, o S vai ser fixo em segundo lugar e as outras letras vai ser distribuído de forma aleatória. E no conjunto C, nós vamos ter o C fixo em terceiro lugar e as outras letras vão ser distribuídas de forma aleatória. Então, A vai ser igual a B, que vai ser igual a C, que é igual a 5 fatorial, que é igual a 120. Então, os conjuntos A, B e C têm 120 elementos. Agora, nós vamos fazer a interseção do conjunto A com o conjunto B. Aí, como fazemos isso? Para o conjunto A, o E tem que ser fixo no primeiro lugar aqui. E para o conjunto B, o S tem que ser fixo no segundo lugar. Então, nós vamos distribuir as 4 outras letras de forma aleatória. Então, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Isso é igual a 4 fatorial. As interseções também vai ser da mesma forma do número de elementos do conjunto. Então, a interseção B vai ser igual a interseção C, que vai ser igual a B interseção C nessa questão aqui. Então, todas essas interseções vai dar 24. Agora, nós vamos fazer a interseção dos 3 conjuntos, que é o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. No conjunto A, o E é fixo, no primeiro lugar. No conjunto B,
o S é fixo no segundo lugar e no conjunto C, o C é fixo no terceiro lugar. Então, nós temos 3 letras aqui para distribuir de forma aleatória. Então, a interseção dos 3 conjuntos A, B e C é igual a 6. Agora, nós vamos jogar na formulazinha, que já foi explicada anteriormente, da A união B união C, que é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B mais o número de elementos do conjunto C, que isso é igual a 120. Como é 3 conjuntos, então vai ficar 3 vezes 120. Agora nós vamos diminuir as interseções, que vai ser A interseção B, A interseção C e B interseção C, que já descobrimos anteriormente que é igual a 24. Então vai ser menos 3 vezes 24, mais a interseção dos 3 conjuntos, que A interseção B, B interseção C. Então vai ficar 3 vezes 120, menos 3 vezes 24, mais 6. Que vai ser igual a 360, menos 72, mais 6, que é igual a 294. Então, são aí o total de anagramas que segue essas condições, que tem o E em primeiro lugar, ou S em segundo lugar, ou C em terceiro lugar, que é igual a 294. Agora eu trouxe outra questão para usar como exemplo, resolvendo através do diagrama de Venn. A questão diz o seguinte: o quadro abaixo mostra uma pesquisa sobre as revistas que os estudantes do ensino fundamental costumam ler. Esse quadro são as revistas que os estudantes do ensino fundamental costumam ler. Nós temos 3 revistas, as revistas A, B e C. Na revista A nós temos 50 leitores, na revista B 54 leitores e na revista C 40 leitores. Que leem a revista A e B nós temos 22. Que leem a revista A e C nós temos 20. Que leem a revista B e C nós temos 16. E que leem as 3 revistas nós temos 12. E que não lê nenhuma dessas revistas nós temos 12 também. Aí nós temos essas seguintes perguntas. O item A: quantos foram os estudantes consultados? Quantos estudantes leem apenas a revista A? Quantos estudantes leem a revista B e não leem a revista C? Quantos estudantes não leem a revista A? Quantos estudantes leem a revista A ou a revista C? Aí aqui, ó, eu fiz o diagrama de Venn e representei aqui o conjunto universo, nesse quadrado aí, o conjunto universo. E aqui eu vou colocar o 12 fora dos 3 diagramas aqui que eu fiz, que representa nenhum dos alunos leu nenhuma das 3 revistas. E vou distribuir da seguinte forma. No conjunto A, a questão nos passou a informação que tinha 50 alunos que leem a revista A. E que leem a revista B 54 e que leem a revista C 40. Então eu vou começar a distribuir aqui no diagrama pelo último, lá por nenhum aqui, ó. O 12 fora do diagrama representa nenhum dos estudantes leem essas revistas. Aí que leem a revista A, B e C, que leem as 3 revistas, nós temos 12 estudantes. Que leem as revistas A e C, nós temos 20. Mas observe que já tem 12 aqui, ó, que já está no diagrama. Então, 20 menos 12 igual a 8. Então, o 8 fica aqui, ó, na interseção de A e C. Quem lê a revista B e C, 16. Mas nós já temos 12 lá, ó, que lê essa revista. Então, vai ser 16 menos 12 igual a 4, aqui na interseção de B e C. E na interseção de A e B, 22. Como nós já temos 12 estudantes aqui, nós vamos fazer 22 menos 12, que é igual a 10. Aí agora vamos distribuir. O C, 40 estudantes lê. Mas observe aqui, ó. No C já tem uma parcela distribuída. 4 mais 12, 16. Mais 8, 24. Aí aqui, 40 menos 24, 16. Estudantes lê apenas a revista C aí. Na revista B, ó, que é 54, nós já temos 10 mais 12, 22. Mais 4, 26. Aí 54 menos 26, 28. E na revista A, nós já temos 50 estudantes, mas nós já temos 30 estudantes aqui colocados, ó, que leem as revistas A. Ó. 10 mais 12, 22, mais 8, 30. Aí 50 menos 30, 20.
Nós já fizemos a distribuição. Aí na questão A, no item A da questão, pergunta quantos foram os estudantes consultados. Aí aqui, ó, a revista A, ó, já tem 50 aqui. Nós vamos somar com 28 daqui, mais o 4 daqui, mais o 16 daqui e o 12. Então, nós vamos chegar a 110 estudantes foram consultados, ó, nessa entrevista. No item B, deixa eu apagar aqui que ficou parecendo 110 fatorial, mas é apenas, ó, 110. No item B, ó, ele quer saber quantos estudantes leem apenas a revista A. Que leem apenas a revista A, é só observar aqui, ó, no diagrama de Venn, aqui, ó, sem interseção de nenhuma das outras, ó. O 10 é a interseção com a revista B, então quer dizer que leem a revista A e B. Então você vai desconsiderar, ó, 10, 22 e 8, 30. Aí é 50, 50 menos 30, 20. Então quer dizer que 20 estudantes leem apenas a revista A. No item C, está pedindo quantos estudantes leem apenas a revista B e não leem a revista C. No item C, quantos estudantes leem apenas a revista B e não leem a revista C? Então vamos ver aqui, ó. Nós temos o 28 aqui, que leem apenas a revista B, menos o 4, ó, que leem a revista C, menos o 12, que lê as 3 revistas, mais o 10, ó, que leem a revista A e a revista B. Então, 28 mais 10 é igual a 38. Então, o item C, ó, a resposta é 38. Ó. Quantos estudantes leem apenas a revista B e não leem a revista C? 38. No item D, está pedindo quantos estudantes não leem a revista A. Então, nós vamos observar aqui, ó, o 16 não lê a revista A, o 4 não lê a revista A, o 28 não lê a revista A e o 12 não lê a revista A. Então, ó, 12 mais 28, 40, 4 mais 16, 20. Então, o item D igual a 60 estudantes não leem a revista A. No item E, nós temos a seguinte pergunta: quantos estudantes leem a revista A ou a revista C? Então vamos ver aqui, ó, 50 estudantes leem a revista A. E aqui, ó, que leem a revista C, nós temos o 16 e o 4. Aí a pergunta, ó, quantos estudantes leem a revista A ou a revista C? Nós vamos ter, ó, 28. Não, aliás, 50 mais 24 mais 16, que vai dar 70. Ó. Quando somar tudo aí, vai dar 70. Repetindo o item E. Quantos estudantes têm a revista A ou a revista C? Que leem a revista A, 50. Já disse no enunciado. Que leem a revista B, ó, 24. 24 mais 16 aqui, ó. Quando fizer a soma aqui das duas, que dá um total 70. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo que eu planejei para explicar de cardinalidade de união de 3 conjuntos. Muito obrigado para quem prestou atenção.